porque são duas áreas, aí, dois mundos. E aí a minha missão hoje é de tentar conectá-los e trazer aquilo que eu entendo ser mais interessante para vocês dentro desses dois mundos. Aqui, por mais que tenha sido aberto para outras pessoas participarem, eu estou focando no público-alvo com os alunos do Sabino, né, o pessoal da graduação. Então, muita coisa eu vou estar falando para vocês, mas no decorrer da palestra, eu acho que independente do nível de formação, a gente vai tratar aí assuntos interessantes. Então, vamos avançando. Eu montei esse slide, mas eu já estou pensando em mudar. Eu queria começar mostrando para vocês umas propostas de estágio, né, de emprego. Aqui tem várias, mas como o nosso tempo é curto, eu vou passar aqui para a última, para vocês terem uma noção aí do que mais ou menos o mercado tem pedido de nós. E a nível de formação, enfim. Então, aqui vamos, se vocês puderem acompanhar de cima para baixo, né, aqui em relação ao sexo pode ser masculino ou feminino, idade de escolaridade seria nível superior completo, ou seja, essa é uma proposta de emprego mesmo para engenheiro. E aí, sobre aquilo que é específico, né, curso específico de AutoCAD, Revit, Excel, BIM 360 ou outros softwares compatíveis. A experiência desejada, né, elaboração de projetos, estrutural, elétrico, hidrossanitário, de modelagem, projetos arquitetônicos em 3D. E aí pede mais algumas coisas, né? Desenvolvimento de projetos em modelagem em BIM, incluindo arquitetônico, estrutural, concreto, metálico e os complementares. Destaco aqui no meio desses complementares projetos de gases, sonorização, dados e voz, que eu particularmente, alguns desses eu ainda nem tive oportunidade de vê-los. Avaliação de erros, omissões e imprecisões de projeto. Emissão de relatórios de quantidade de serviços e lista de materiais. Conhecer de normas técnicas, de normas de regulamentadoras e legislação. E aí entram aqui também algumas características pessoais, viram isso em outras oportunidades de estágio, de emprego, mas diz assim, formação em engenharia e arquitetura, ou arquitetura, né? E aí diz mais o seguinte, que precisa ser uma pessoa discreto, concentrado, calado e organizado durante a realização do trabalho, resiliente, observador, objetivo, boa oratória e vocabulário durante as reuniões, entusiasta da computação, novas tecnologias, técnicas construtivas e novos materiais de construção. Então, é interessante que, ao mesmo tempo que pede que seja uma pessoa calada, pede que durante as reuniões seja uma pessoa com boa oratória e vocabulário, né? Chega a ser engraçado, porque por mais que essa proposta, que é real, né, não é fake news, ela é verdadeira, não é daqui do Pará, por mais que ela pareça exagerado, o mercado tem pedido cada vez mais, né, de nós, dos profissionais. Inclusive, as propostas de estágio também estão pedindo bastante coisa. Não sei se todos aí já estagiaram ou estão procurando estágio. E eu falo bastante coisa comparado aí ao meu tempo, do Sabino, que a gente estagiava, que você ter o AutoCAD já era maravilhoso. A gente conseguiu estágio fácil, eu Sabino, por causa do AutoCAD. Hoje o AutoCAD já não é mais um diferencial, ele é praticamente uma exigência, né? E aí o diferencial está em outras tecnologias, em outros softwares, né? E eu estou mostrando isso para falar para vocês que cada vez mais isso vai ser pedido, né? Que a gente aprenda coisas voltadas principalmente para a parte tecnológica, para a parte de software. A engenharia, a construção civil hoje ela está atrasada nessa parte mais digital e por isso ela vai avançar muito mais, principalmente por causa dessas situações que nós estamos vivendo, né? Então, a parte de mercado tinha um estágio que não vai dar tempo de mostrar, que pede que seja uma pessoa interessada no mercado imobiliário. Então, são habilidades que a gente não via, né, há, sei lá, 3 anos atrás.
e hoje pedem aí, estão pedindo para a gente. O que eu queria despertar em vocês é esse olhar para habilidades além daquilo que a universidade já nos dá, né? Já nos oferece. E uma dessas possíveis habilidades que a gente vai ver aí no decorrer dos próximos anos é essa questão do mercado, né? Entender sobre o mercado, entender sobre investimentos. E, e esse assunto de investimentos, ele não tem a ver apenas aí com a engenharia, mas tem a ver com a nossa vida financeira, né? A nossa educação financeira. Eu queria trazer alguns conceitos para vocês. Espero não tê-los assustado com a proposta de estágio, porque no grupo que mandaram, o pessoal comentou muito que era, desculpa, a proposta de trabalho, né? Porque é uma coisa assim, pedia muita coisa do profissional, né? Mas é mais para despertar essa questão aí das novas habilidades. E então vamos lá, né? Vamos falar sobre investimentos, começar sobre investimentos, depois a gente fala um pouco mais sobre construção civil. E eu trouxe um conceito, né? O que é um investimento? Né? Investimento é qualquer gasto ou aplicação de recursos que produz um retorno futuro. Esse conceito envolve tanto dinheiro, né? Tanto a parte financeira quanto capital intelectual, social ou natural. É algo que você coloca ali o seu dinheiro e aí você tem um retorno. De forma geral, se coloca dinheiro, um valor e consegue depois um retorno com um valor maior. Mas aí esse conceito abrange também a parte intelectual, social e natural. Então, eu, por exemplo, na parte intelectual, eu emprego ali meu dinheiro e tenho um acréscimo intelectual, por assim dizer, certo? E aí, dentro disso, tem dois outros conceitos, dois outros tópicos que eu acho muito importante a gente saber e identificar no nosso dia a dia, que é o conceito de ativo e passivo. Na economia, esses conceitos são um pouco mais complexos, e mais, como nós não somos da economia, eu também não sou economista, eu trouxe um conceito aí do Robert Kiyosaki, que é aquele que escreveu O Pai Rico e o Pai Pobre, e ele diz que um ativo é tudo que nos gera um recurso a mais e um rendimento. E aí o passivo é tudo o que nos deixa com menos dinheiro, e sem nenhum retorno financeiro. E aí, para a gente exercitar esses conceitos, já queria perguntar para vocês, né, e dar alguns exemplos. Um celular, por exemplo, seria um ativo ou um passivo? Dentro desses conceitos do Kiyosaki. Não sei se vocês conseguem interagir, eu botei aqui, acho que não, a gente vai deixar as interações para o final, né? Aqui eu estou vendo só o slide, como se eu estivesse apresentando para mim mesmo. Então, é novidade. Então, celular, ativo ou passivo? O celular, basta a gente se perguntar se ele vai nos dar algum retorno financeiro, ou se vai ser apenas um gasto e nos vai dar um outro tipo de retorno. Então, dentro desses conceitos, o celular seria um passivo, né? Algo que a gente compra, e se a gente tentar vender aí mais uma semana, na próxima semana, a gente não vai conseguir vender no mesmo preço da loja, né? E se for só para o nosso uso pessoal, ele vai só depreciar, né? O celular, que mais? Um carro, a mesma coisa, saiu da loja e já depreciou. Uma casa, aí a casa é interessante, porque ela pode ser ao mesmo tempo, ela pode ser um ativo ou pode ser um passivo, de acordo com da forma com que você empregá-la. Se você utilizá-la para morar, ela é um passivo, porque você vai gastar com as contas e tudo mais, você não vai ter retorno nenhum. Mas se você comprar um imóvel e alugar, ela se torna um ativo. Então, a partir daí, vocês podem se perguntar das coisas que vocês estão adquirindo, se são ativos e são passivos. Aquela questão intelectual, se eu compro, por exemplo, um curso, se eu pago uma pós-graduação, não sei, por mais que não me dê um retorno financeiro, ele vai me dar um retorno intelectual, né, que possivelmente, futuramente, vai me dar também um retorno financeiro. Então fica aí esses dois conceitos, nós vamos utilizá-los mais à frente. Então, basicamente, investimento é isso. Eu coloco um valor e consigo retirar um valor maior de acordo com aquilo que eu apliquei. Deixa eu passar aqui as propostas.
E aí, como isso funciona no Brasil, né? Qual é o cenário que nós vivemos hoje? E fica essa pergunta aí: o número de investidores na Bolsa Brasileira aumentou nos últimos anos? A resposta é sim, aumentou muito. Acompanhem comigo esse gráfico aqui do lado esquerdo. E até o ano de 2016, mais ou menos, eram aproximadamente 600 mil investidores, pessoas físicas, assim como eu e você, né, CPF. E de 2016 para 2018 teve esse boom, né, essa disparada, chegando a 2 milhões de investidores na Bolsa Brasileira. E hoje, porque esse gráfico aí está indo até 2018, mas hoje, em 2021, já se chegou aos... Obrigado. Já se chegou aos 3 milhões de investidores na Bolsa Brasileira. Não sei o que vocês acham, se isso é um número realmente expressivo ou não, pelo gráfico, com certeza, né? Porque é como se você projetasse aí essa parte que está mais vertical, né? Projetasse para cima, né? Para chegar aí nos 3 milhões, que é aí do 1 milhão ao 2, né? Então teve um salto muito expressivo na quantidade de investidores no Brasil. Do lado direito, a gente vê a faixa etária desses investidores. A gente percebe que a turma do 26 ao 35 é a parte aí mais expressiva, seguida aí do 36 ao 45, que é uma média de idade de pessoas que já têm alguma renda. Às vezes já tem um trabalho fixo, enfim, e aí conseguem talvez separar um capital para investir. Mas essa faixa etária do 16 ao 25 é uma faixa etária que tende a aumentar, porque hoje, na parte de investimentos, tudo está no digital, né? Você consegue investir por um aplicativo. E essa faixa etária é a faixa etária que tem uma afinidade maior com o mundo digital. Então, a tendência é isso aumentando. Os valores dos produtos de investimento estão cada vez menores, então está ficando muito mais fácil, já está muito mais fácil de investir. Porém, por mais que seja expressivo aqui no Brasil, vejam que nos Estados Unidos, mais de 65% da população investe em ações, ou seja, mais da metade da população investe em ações, que é o mercado que a gente chama de renda variável, que é o que você corre um risco, porque a ação pode subir, pode cair, né? Não é nem de renda fixa, né? E, ou seja, nos Estados Unidos, as pessoas assim mais simples, mais simples mesmo, padeiro, policial, eles investem, né? E aqui no Brasil ainda tem essa ideia de que quem ganha muito dinheiro, enfim, empresário e tudo mais, que pode investir. E, na verdade, um dos objetivos dessa palestra é incentivá-los a se tornarem investidores. Talvez alguns de vocês já sejam investidores também. Mas a ideia é mostrar que não é assim tão complicado quanto parece. E aí a gente vai falar um pouco agora de construção civil. Também queria colocá-los no cenário que nós estamos vivendo. Na verdade, a gente vai viver um apanhado de 2010 até 2020. E esse gráfico é o gráfico do PIB, que é o PIB do Brasil em comparação com o PIB da construção civil. O que é PIB? Alguém vai dizer produto interno bruto. Mas tudo bem, né? Produto interno bruto, mas o que isso significa na prática? Na prática, significa que são todos os bens e os serviços que foram produzidos por um país, né? E isso é mensurado, isso é medido, e se o país conseguiu produzir, né, muitos bens e muitos serviços naquele ano, ele vai ter um PIB positivo. Se ele não conseguiu produzir tanto, ele vai ter um PIB menor ou negativo. E o que seria o PIB da construção civil? A mesma coisa. Bens e serviços que foram produzidos pela construção civil, né, e são os elementos finais. Em outras palavras, se nós falarmos de um prédio, já vai ser o prédio pronto, né, o valor do prédio pronto. Não vai considerar a cadeia produtiva, não vai considerar ali a produção do cimento, a produção do aço e tudo mais. A gente já considera ali o prédio concluído. E o PIB da construção civil tem uma influência muito grande aí no PIB brasileiro.
já que está entre as principais indústrias de produção, né, e geração de renda para o país. E aí, olhando para o gráfico, a gente vê aqui de 2010 até 2013, mais ou menos, o nosso PIB era positivo, tanto o PIB do Brasil quanto o PIB da construção civil. Né? A 2010 até 2013, período do governo do PT. A partir de 2014, né, esse PIB já começou a ficar negativo, aí já é governo Dilma Rousseff. Estou falando dos governos para a gente se situar no tempo, não vou fazer análise política, porque senão a gente ia entrar em outra seara. E, obviamente, a política influencia muito na construção civil e nos investimentos, mas a gente vai tentar deixar um pouco de lado isso, só para mesmo a gente se situar no tempo. Então, até 2013, houve um crescimento no acumulado do PIB brasileiro, né, que é essa linha lilás, e no acumulado do PIB da construção também. Houve um crescimento e depois ambas começaram a decair. Né? Nosso PIB começou a ficar negativo, o PIB da construção civil também. 2016 aí foi governo Temer, né? E aí isso foi ficando ainda mais negativo, e aqui em 2018 pareceu que foi o fundo, né? O fundo do gráfico, que início do governo Bolsonaro, e em 2019 essa curva começou a ficar ascendente. Aqui do lado eu coloquei o 2020, né? Porque em 2020 nosso PIB ficou em menos 4, né? Então deu uma quebrada grande nesse gráfico devido à questão da pandemia, né? E o PIB da construção civil ficou a menos 2,8%. O que tudo isso significa? Vou dar exemplo prático aqui. Entrei na universidade em 2010. Em 2013, que estava aqui no auge, digamos assim, na parte alta do ciclo da construção civil, chegava na nossa sala, na UFPA, e chegava na nossa sala uma vez e bater na porta, entrava e falava assim, tem um estágio aqui para engenharia civil, alguém está interessado? E aí um olhou para o outro, e ninguém quis, né? Ninguém queria, porque todo mundo já estava estagiando. Na nossa sala, 100% das pessoas, 100% dos que queriam, né? Porque tinha gente que não queria também estagiar, né? Preferia só estudar e tudo mais. Mas todos já estavam estagiando. Era um tempo que estava muito aquecido aqui a economia, muito aquecido o mercado da construção civil. Alguns amigos receberam proposta para ir para o interior, né? Mesmo ainda não estando formados, receberam proposta de trabalho, não sei como foram esses acordos, e aí saíram, né, da universidade. Mas ela estava assim, extremamente aquecida. Nós estávamos no auge, né, naquele tempo. E aí depois daí começou a decair, até chegar um ponto aí, 2017, 2018, a gente viu nossos colegas, vários sem trabalho, outros mudando de área, porque o negócio foi ficando mais complicado. Nós tínhamos uma tendência de crescimento devido aos investimentos. Aqui em 2017 começou novamente a crescer, né? Ou seja, tínhamos expectativas maiores ainda para 2020. Mas aí, com a questão da pandemia, os investimentos do governo foram deslocados principalmente para a área da saúde, né? E aí isso influenciou muito na produção, influenciou muito no nosso PIB em 2020, chegando a menos 4%. Mas a gente vê que é algo progressivo, né? O país, isso é como se fosse uma lareira que vai se aquecendo e cada vez mais os investimentos vão aumentando. E aí, isso aqui é de ontem, que eu peguei. O governo espera que o PIB desse ano aumente 3,2%. Não chega a superar a queda do ano passado, de menos 4%, mas já é um respiro, né, considerável. Entrando na parte aqui da construção civil na Bolsa. Só para concluindo o último tópico, se não tivesse a pandemia, nós estávamos num cenário ascendente. Nós estávamos subindo no ciclo da construção civil. E aí está tendo, né, essa questão pandêmica, e aí, obviamente, os recursos vão sendo dirigidos
principalmente para a área da saúde. Então vamos lá, falando aqui é algo que já reúne as duas coisas, né? O mercado e já envolve a construção civil. Hoje na Bolsa Brasileira, na B3, né, na Ibovespa, com os vários nomes que dão, são mais de 400 empresas que estão presentes. E dessas 400 empresas, a gente tem 21 empresas de construção civil. Aqui do lado eu coloquei algumas que talvez vocês conheçam, outras talvez você ainda não tenham ouvido falar, mas são as principais, não são as 21. Então, a gente pode dividir em dois segmentos. O segmento de baixa renda, voltado para construções de baixa renda, e o segmento de média e alta renda. Na baixa renda, a gente vê a MRV, Direcional, Tenda. Essas três aí já tiveram atuação aqui na nossa região, não sei se ainda tem. Plano e Cury, que entraram agora na Bolsa. Média e alta renda, a gente vê a Zetec, a Cirela, também é muito conhecida por aqui, a Helbor, Iven, Melnik, Mitre, Moura do B, Trisul, Lavi e Gafisa, que também é muito conhecida. Vários amigos nossos trabalharam, estagiaram na Gafisa. E aí tem uma pergunta aí no meio desse nosso slide, que é por que as empresas decidem abrir capital na Bolsa? E a resposta é bem simples, elas estão buscando investimento. E aí a outra forma delas buscarem investimento seria aí através dos empréstimos bancários, que todos nós sabemos que têm aí juros elevadíssimos e que não valeria tanto a pena assim, não compensaria tanto. Então, o que as empresas fazem? Elas, é o termo que a gente usa, abrem capital na Bolsa, como se parte dela estivesse disponível para que outras pessoas pudessem adquirir. E aí, já que elas estão investindo na empresa, elas também têm direito à parte no lucro dessa empresa. Com isso, o dinheiro, né, o capital, chega com muito menos taxas do que se as empresas fossem fazer empréstimos bancários. Só que também não é tão simples esse processo de entrada na Bolsa. Elas precisam ser empresas em potencial de crescimento, né? E com bons resultados, e podem ser de diversas áreas na Bolsa, tem todo tipo de empresa mesmo. E sendo selecionadas, sendo aceitas no processo, é aberto o capital, que é o que a gente chama de IPO, que é quando a empresa fica disponível para as pessoas adquirirem as ações. Então, todas essas empresas aqui, vocês podem adquirir ações delas, vocês podem ser acionistas, ter parte aí de qualquer uma dessas empresas. Mas como eu faço para saber mais sobre essas empresas ou outras da Bolsa, né? Eu entro no site, da Riachuelo, eu entro no site da Magazine Luiza, eu entro no site da Petrobras, eu entro no site da Cirela e vou mostrar o exemplo da Cirela. Na verdade, a gente entra no site, só que a gente entra num outro site específico que cada uma delas tem, que é o site de relacionamento com os investidores. E aí, para facilitar para vocês, basta vocês pesquisarem no Google o nome da empresa e colocar RI. Eu marquei ali em cima. Então, praticamente todas são RI Cirela, RI Petrobras, RI MRV, enfim. E aí estão todos os relatórios das empresas trimestrais, os resultados, os gráficos, os empreendimentos lançados, tudo que vocês quiserem saber está aí, e fica até o convite para vocês depois, mais tarde, né, darem uma olhada aí nas empresas que vocês acham interessante e que podem ser de construção civil ou não, e fazer isso, RI, e colocar o nome da empresa e dar uma olhada aí no que o site mostra. Então aqui eu peguei o RI da Cirela, né, o site de relacionamento com o investidor da Cirela. Olha que interessante, aqui em cima já mostra o valor da ação da Cirela hoje, R$ 24,70, o ticker, né, o código é CYRE3, é o código da bolsa. Quando você vai comprar uma ação, você usa esse código aí. Mas olha só, R$ 24,70. O que é R$ 24,70? Uma pizza? Não sei, um hambúrguer com batata frita e refrigerante, não sei. Para você, e você pode comprar uma ação, né? Uma ação de qualquer uma dessas empresas listadas na bolsa. E aí eu fiz alguns recortes do último relatório lançado pela Cirela,
para mostrar para vocês. Deixa eu voltar aqui uma coisa. E vejam, no último trimestre de 2020, a Cirela teve um crescimento, né, do ganho que era em 2019 foi 1.700.000 e no terceiro trimestre de 2020 foi 2.500.000. Então a Cirela, mesmo com a questão da pandemia, a Cirela teve um crescimento e foi um crescimento imenso. Não só ela, como outras empresas de construção civil. Eles lançaram 28 empreendimentos em 3 meses, né? Muita coisa. E eles trabalham bastante com a parte de média e alta renda, né? Então são prédios assim muito muito bonitos e com área construída muito maior em comparação aos de baixa renda, né? Obviamente. Aqui eu peguei a parte de vendas. Aqui terceiro trimestre de 2019, em comparação com esse terceiro trimestre de 2020, houve um aumento de 58% das vendas. Ali os valores todos estão em milhões, né? E em comparação no mês 9, que é setembro, com o mês 9 de 2020, também teve um crescimento de 2,5%. Aí, se vão dizer, mas não era pandemia, tipo assim, não tinha tudo parado, não foi lockdown e tudo mais, como assim a Cirela, será que a Cirela não está tentando enrolar os acionistas? Depois a gente vai ver por que isso foi possível, né? E vejam isso, o lucro líquido da Cirela do trimestre de 2019 com o terceiro trimestre de 2020 teve um crescimento de 1.200%. Então, foi um crescimento, foi um pulo, um salto absurdo. Do lucro líquido, né? Não é nem do bruto, é do líquido mesmo. E em comparação do mês de setembro, que mês 9 de 2019 com o mês 9 de 2020, teve um crescimento de 462. Quando eu vi isso, eu fiquei assim, como assim, né? Não era tudo, não estava todo mundo quebrando, não estava tudo se acabando. E como é que isso é possível? E aí a gente vai mais a fundo e vai entender. Aqui a cotação da Cirela hoje, 24,74. Ela estava caindo hoje no mercado 2,41%. Mas observem que aqui embaixo eu peguei o gráfico anual. Isso aqui é do Google, tá? Se vocês escreverem aqui de ticker lá, esse ticker, o código aqui do canto, SIRE3, vai aparecer isso aí para vocês. SYRE3, né? Mas vejam, eu marquei aqui em 13 de maio de 2020, não tem nenhum ano, né? A cotação de uma ação da Cirela chegou a 12,59. Com 12,59 você comprava uma ação da Cirela. E hoje ela está em R$ 24, ou seja, dobrou. Praticamente dobrou o valor. E esse é o sonho de todo investidor, né? Fazer um investimento que depois ele dobre. Que não é tão fácil assim quanto parece, mas a Cirela entregou isso, né? E aí você compra a hora que quiser, vende a hora que quiser, ou segura a ação e vai comprando mais. Enfim, depende muito do estilo de investimento, muito do que você está querendo. Eu acho que eu venderia e pegaria esse lucro. E aí, como os investidores da Cirela, como que fazem parte agora da Cirela, né, tem aí uma parte, um pedacinho, bem pequeno, da empresa, eles vão ter direito, né, a uma parte do lucro que a gente chama de dividendo, né? O dividendo é uma distribuição de parcela de lucros de uma empresa a um grupo de acionistas. Então, as empresas distribuem uma parte do seu lucro para aqueles que têm as ações. E eu coloquei aqui a última distribuição de dividendos da Cirela, que aconteceu no dia 29 de 12 de 2020, né, dezembro do ano passado, e para cada unidade, para cada ação que o acionista tinha, ele recebeu 1,56. Né? Então, isso basicamente ele multiplicava. Tem 10 ações, multiplica 10 vezes 1,56. Tem 1.000 ações, multiplica 1.000 vezes 1,56. Esse dinheiro cai direto na conta da corretora, a pessoa faz o que ela quiser também. Esse valor, ou reinveste, ou saca, enfim. A Cirela entregou dividendos 2 vezes no ano passado, 2 vezes no ano de 2019. No total do ano passado chegou a mais ou menos 1,80, né? Para aqueles que eram acionistas. Então, tem pessoas que preferem ficar com a ação e ficar recebendo dividendos, né?
Tem outros que preferem lucrar comprando e vendendo ações. Isso aí vai de cada um. Vamos falar sobre o futuro. Tem um slide aqui que eu acho que eu pulei. Deixa eu só voltar, que era uma pergunta para vocês. Que, na verdade, eu já respondi. Que era perguntando sobre acho que eu perdi. Era perguntando sobre a pandemia, o que vocês achavam, se tinha sido positivo ou negativo para a construção civil. E aí a resposta foi positiva e negativa ao mesmo tempo, né? A gente viu pelo PIB, que foi negativo, né? Mas a gente viu pela Cirela e pelas outras empresas listadas na Bolsa de Valores, empresas de construção civil, que foi assim, um ano de recordes. Né? E por quê, né? E por que disso? Acho que esse slide aqui, eu acho que eu perdi. Era na hora de salvar e acabou se perdendo. Então, assim, as obras públicas, as grandes obras, elas influenciam muito no nosso PIB, né? Aquilo que o governo investe. Né? E como o governo não pôde investir tanto nesse ano de 2020, então as grandes obras acabaram não sendo concluídas ou não sendo nem iniciadas. Isso faz com que o nosso PIB caia. Por outro lado, essas obras residenciais, esses prédios comerciais, que é o caso da Cirela, que é o caso das outras empresas que a gente viu, para eles foi positivo, porque a taxa de juros, que é a taxa Selic, ela estava na mínima histórica, de 2%. Né? Ou seja, para quem queria comprar casa, né, e pagaria um juros muito mais baixo. Pagaria um juros muito mais baixo. E isso foi aquecendo essa parte do setor. Né? Ou seja, por isso que a gente viu que a Cirela vendeu muito, né? Porque o financiamento estava com juros muito mais baixos, a aquisição de materiais estava com juros muito mais baixos também. Então, isso ajudou muito as empresas de construção civil, principalmente da parte aí residencial, também as empresas que constroem Minha Casa Minha Vida, que hoje é chamada de Casa Verde e Amarela. Porém, para as grandes obras que são chamadas de construção pesada, foi um ano ruim. Né? Então, tem essa diferença. Eu tinha um gráfico aí da Selic, e esses dias houve uma reunião para definir o novo valor dessa taxa de juros da Selic, e ela foi para 2,75, ou seja, ainda está uma taxa bem baixa anual, né? Ainda está uma taxa bem baixa, ou seja, o que isso significa para nós? Que o cenário aí das construções de menor porte, ele tende a continuar aquecido nesses próximos anos aí. E o cenário das construções pesadas, daquilo que o governo investe, obras de infraestrutura maiores, e tende a aquecer quando a pandemia for finalmente controlada. Mas vejam, eu vejo tudo isso de uma forma otimista, resolvendo essa questão mesmo da pandemia, né? E graças a Deus já tem vacina, enfim. A gente já tem aí um certo horizonte. A tendência é com que esse mercado se aqueça, e isso vai ser bom para todo mundo, não só para nós que somos da área, mas, enfim, para quem quer comprar casa, para quem quer construir, para essas empresas listadas na Bolsa. Eu vejo um cenário otimista. Eu sou otimista também, mas eu vejo um cenário otimista aí nos próximos anos. Bom, vamos falar sobre o futuro. Contando aqui meu tempo, ainda tem uns 15 minutinhos. E eu queria mostrar algumas coisas para vocês que estão aí transcendendo a questão da engenharia de construir prédio, vender apartamento e tal, estão indo um pouco além, que é a questão do ecossistema digital e das inovações. Então, as empresas do ramo da construção civil têm investido nisso, principalmente as grandes empresas. Como eu já vinha trazendo os exemplos da Cirela, vou dar exemplos ainda da Cirela. Cirela não está me patrocinando, não tenho vínculo com eles,
Mas, como eles têm muitos exemplos a se dar, eu acabei elegendo eles para a gente trabalhar aqui, mas tudo que eu mostrei sobre a Cirela vocês conseguem ver também das outras construtoras. Fica aí um dever de casa legal para quem quiser conhecer mais do que está acontecendo no mercado com essas empresas listadas na Bolsa. Então, aqui do nosso lado esquerdo, a gente vê 3 startups que a Cirela, umas ela criou, outras ela comprou. Esse Cash.me, ela criou, que é uma startup de crédito para as pessoas que querem adquirir um imóvel. Então, vejam, a Cirela fazia prédios, faz, né? Prédios, apartamentos e tudo mais. E a pessoa precisava pegar um financiamento num banco para poder adquirir uma unidade. E aí eles se perguntaram, bom, por que nós mesmos não fazemos esse financiamento? Nós mesmos ganhamos os juros e tal, e nós mesmos vendemos as unidades. Então, é como se fosse um banco, né? Não é um banco, porque um banco tem uma estrutura muito maior, muitos outros serviços, mas a função do Cash.me é essa questão de proporcionar crédito de forma rápida, com taxas menores para as pessoas que querem comprar. Esse segundo aí, então esses 3 rapazes, é o Fix. O Fix eu vi uma expressão assim engraçada, né? É o Uber dos serviços domésticos, né? Então, eles fazem reparos nas residências e você solicita, diz qual é o serviço, e aí a plataforma vai, pelo aplicativo, vai te mandar ali, aquele profissional. Um eletricista, um encanador, um carpinteiro, enfim. Eles têm o banco de dados deles. Se eu não me engano, a Cirela comprou essa startup, né, e hoje é dona do Fix. Ainda não tem aqui no Pará tem outros aplicativos, vocês devem já ter visto também, mas é nessa mesma linha, de você poder contratar aí pelo aplicativo o serviço que você precisa. Obviamente são profissionais capacitados, né? Você corre menos risco de chamar aquele cara que diz que sabe, mas quando você vai ver na prática ele não sabe tanto assim. E, então é uma proposta bem interessante. E esse último é um bem legal, né? Também é uma startup chamada Moodme, que funciona assim. Eu imagino que ela é muito para jovens e muito para quem está se casando. Por exemplo, o casal casou, sabendo, né, que vai casar, é recente, e aí quer se mudar, ou quer se mudar para uma casa e alugar aquela casa, ou quer comprar um apartamento. E aí ele se cadastra lá e os amigos, as pessoas, as famílias, a família, né, as famílias, né, se for um casal, podem colaborar ali para que eles se mudem, né, para que eles saiam ali da casa deles, consigam ter uma casa deles. É como se fosse uma vaquinha, aquela outra plataforma que já existe, uma vaquinha, mas aí uma vaquinha imobiliária. E aí as pessoas podem ajudar os amigos a se mudar. Então, tudo isso são ideias, né, são propostas que a Cirela foi absorvendo e ampliando a questão do ecossistema digital, né, e inovações. E isso aí é uma tendência, não só para a construção civil, para as empresas de construção civil, né? Então, cada vez menos a gente vai ver aquelas empresas que só fazem construir e entregar, construir e entregar. Ainda vai existir, sim, mas a gente vai ver empresas que vão estar no mundo digital. E hoje, por exemplo, a gente está em lockdown, não está tão fácil de ver um empreendimento, né, a venda e tal, então vou conseguir fazer tudo pelo digital, vou conseguir conversar com o vendedor, vou conseguir ver as fotos, vou conseguir fechar negócio, vou conseguir um crédito para aquele empreendimento, tudo pelo celular, tudo pelo computador, consigo comprar um apartamento, consigo verificar o apartamento de casa. E, eu, como empresa, oferecendo isso para os meus clientes, eu já estou saindo na frente das outras empresas que você ainda precisa ir lá, você ainda precisa ir no banco depois, e aí vocês entenderam, né? A tendência é eles irem ampliando essa questão. E aí volta para aquelas habilidades, né? São novas habilidades, startup, inovações, aplicativos, como a gente pode linkar isso com a engenharia.
Como a gente pode linkar isso com a construção civil, né? E muitas dessas coisas ainda não estão nas cadeiras da graduação, ou seja, é algo que vai do interesse mesmo, você conhecer, você aprender, você estudar, e a universidade já entrega muita coisa para a gente, muito conhecimento, mas hoje são 40 mil engenheiros formados por ano, né? E, ou seja, muita gente, e a gente precisa se diferenciar, né? Ter um diferencial. E quem tiver esses conhecimentos, essas outras habilidades, com certeza vai estar saindo na frente. Esse incômodo que eu queria, que eu gostaria que ficasse com vocês, né? Esse incômodo de buscar essas, conhecer primeiramente, isso aí, não sei se foi novidade para vocês, algumas dessas coisas para mim foi novidade, né? Tem muitas outras coisas, mas conhecer e depois aprender como que faz esse tipo de coisa. Tendências, né? O que está sendo esperado aí para esse nosso ano de 2021, para os próximos, como o mercado, como as taxas de juros estão baixas, e aí as empresas estão comprando muito material, porque tem gente comprando empreendimento, tem essa tendência aí do aumento do preço e da escassez de material, que eu acho que alguns de vocês já viram. O preço do cimento aumentando, o preço do aço aumentando, o preço do tijolo praticamente quase que dobrou, do milheiro, né? Mas como tem dinheiro, o mercado vai comprando, e aí a questão da pandemia cria uma escassez porque não estão conseguindo fazer com que a cadeia flua normalmente, né? A cadeia produtiva. Então, não estão conseguindo produzir como antes, os materiais, né? Cimento, tudo mais, aquisição de matéria-prima, está tudo um pouco mais difícil agora. Então, vai ter esse aumento do preço devido à procura e devido aí os entraves da pandemia. Já está tendo, né? Já é possível ver. Então, olha que interessante. Por mais que os juros de financiamento bancário, né, estejam mais baixos, os materiais estão mais altos. Então, tem que fazer conta de qualquer forma para fazer a reforma em casa, né? Para comprar um apartamento novo, uma casa, enfim. Vai ter um aumento de empreendimentos que até no home office. E o que é isso? São empreendimentos que vão ter um espaço, né, que você pode ter ali um escritório, né, ou os seus filhos vão poder estudar, enfim. Que muita gente teve que improvisar, né, durante esse período. Né? Então, os novos empreendimentos tendem a ter um espaço, oferecer isso para os clientes, né? Um espaço para home office. Processos colaborativos, no dia 8, a Carolina vai dar uma palestra sobre BIM, que tem muito a ver com essa questão do processo colaborativo, né, de que você consegue trabalhar ao mesmo tempo no mesmo projeto com outros profissionais, né, e isso ganha muito tempo, aumenta a qualidade, diminui os erros, né, os conflitos. Mas eu não vou falar de BIM, ela vai falar. Eu acho que vale muito a pena, principalmente nesse quesito aí das novas habilidades, né? O BIM é extremamente necessário. Então, processos colaborativos, conseguir trabalhar ao mesmo tempo nos mesmos projetos, nos mesmos documentos, e aí a gente está em home office fazendo processos colaborativos. Então, eu produzo a minha parte, mas meu colega ali do trabalho consegue me acompanhar e intervir, né, e colaborar, né, com aquilo que a gente está fazendo, e a gente constrói algo junto, mesmo não estando no mesmo espaço. O próprio home office é uma tendência das diversas áreas aí, não só a construção civil, e o aprendizado de novas tecnologias. Como eu falei antes, o AutoCAD era um diferencial, assim, é absurdo. Hoje ele é praticamente obrigatório, né? E aí o diferencial são as outras coisas aí que vocês vão poder aprender. Geralmente na parte de tecnologia, de software, de startup, de inovação. Vamos aqui para a nossa conclusão. Acho que a gente vai conseguir vencer aqui o tempo que foi proposto. Espero não ter corrido muito. São assuntos muito amplos, mas a gente vai ter oportunidade de fazer perguntas. Quem já tiver pergunta, acho que o Sabino vai organizar. Eu não estou conseguindo ver, então talvez vocês tenham feito perguntas e eu não vi, tá?
Então, vamos lá. Então, na nossa conclusão, as nossas principais conclusões é que o mercado tem exigido novas habilidades. Isso precisa ficar muito claro para a gente. A gente tem acontecido uma coisa aí nos estágios, né? Eu não mostrei, mas eu vou comentar, é que já estão pedindo experiência. Então, é tipo assim, tô te chamando para fazer um estágio, mas eu preciso que você já tenha experiência com Revit, eu preciso que você já tenha experiência com projeto estrutural. E o estagiário, até onde eu sei, era o cara que não estava a fim de aprender, não sabia muito, sabia aquilo que a universidade estava ensinando e aprendia no estágio. Né? Mas hoje os estágios estão mais exigentes e, obviamente, o emprego mesmo, as propostas de emprego, estão mais exigentes. E aí, né, como é que fica? Fica a critério de cada um correr atrás, né, dessas novas habilidades. E esse tempo que a gente está aí em casa, né, e com a internet, precisa ser o tempo de buscar novas habilidades, precisa ser o tempo de aprender novas habilidades. Eu não gostaria de vê-los saindo dessa fase que é a pandemia, né? Do mesmo jeito, do mesmo nível de conhecimento que vocês entraram. Né? Nesse tempo aí, a gente já teve mais ou menos quase que um ano para aprender muitas coisas e, e ler muita coisa, fazer curso de muita coisa, experimentar muita coisa. E eu espero que vocês ainda aproveitem esse tempo aí, porque isso vai ser diferencial para vocês aí no decorrer da carreira de vocês na engenharia, ou na arquitetura, ou nas outras profissões aí que o pessoal tem. Tá? Então, o mercado tem exigido novas habilidades. Os investimentos na construção civil estão sendo retomados, né? O mercado, como eu falei, na parte de construções residenciais e comerciais, ele está aquecido. A construção civil, ela é uma atividade essencial, tá? Não parou, né? Durante a pandemia, ou seja, continuaram construindo, né? Continuaram, por mais que aconteceu essa questão da escassez do material, continuaram aí produzindo e construindo. Tá? E aí, falando em investimento, qualquer pessoa com alguma renda pode se tornar um investidor, né? Qualquer um pode se tornar um investidor. E nos Estados Unidos tem muito ainda de ter um corretor, né? Alguém que você liga e a gente fala, olha, essa ação tá legal, essa aqui não tá legal, e você compra por ele. Mas no Brasil tem se incentivado um aprendizado que cada um compra o que acha melhor. Né? São 400 empresas. Né? Então, a gente não tem tantos corretores. Né? Cada um estuda as empresas que acha mais legal, que tem mais a ver consigo, e cada um sabe quanto tem, quanto quer investir. E eu queria deixar aí um desafio para vocês se tornarem novos investidores, que é comprar uma açãozinha de alguma empresa que vocês gostem, que seja aí até R$ 20, porque tem ações aí que também passam de R$ 100, né? Mas tem muitas aí entre 10 e R$ 20 e tal. Queria fazer esse desafio, porque quando a gente compra a nossa primeira ação, a gente acaba acompanhando a empresa, né? A gente acaba vendo o que está acontecendo, a gente acaba vendo as notícias, e fica aquele sentimento de, eu sou tipo, um pouquinho dono dessa empresa. Aí você compra lá lojas Renner, aí você entra na Renner e você pensa, poxa, eu sou um pouquinho dono dessa loja Renner aqui. E é verdade, é uma parte ínfima, né? Mas não deixa de ser dono. Então fica esse desafio. O YouTube é uma escola, vocês vão ver quais as corretoras estão disponíveis, como é que faz para comprar, para vender, que é bem fácil. Tá? Como é que faz para transferir dinheiro para lá. Mas eu já queria incentivar isso em vocês. Uma coisa que eu aprendi, deixa eu ver se vai dar tempo de falar. Não vai dar tempo de falar. Então eu vou falar de uma outra coisa, que é como o brasileiro, como foi construída a nossa mentalidade nessa parte de finanças. Né? Falei lá no início do ativo e do passivo. Né? O brasileiro ele tem o costume de comprar, de adquirir primeiro os passivos. E depois que ele tem todos os passivos que ele queria, ele vai e compra o ativo. Né? E traduzindo em exemplos práticos. A gente começa a ganhar o dinheiro, a gente começa a estagiar, né? Começa a trabalhar e tal, e a gente fala, poxa,
Vou comprar um celular que eu não tenho, eu vou comprar um celular melhor. Ah, vou comprar uma roupa legal, que eu não tinha condições antes, agora eu tenho. Ah, eu andava de ônibus, vou comprar um carro. Ah, eu vou, agora que eu já tenho carro, vou comprar uma casa. E todos esses, como a gente viu, são passivos, né? São, a gente gasta e não volta nada. Não tem retorno financeiro. Porém, os americanos, alguns países europeus, eles têm a ideia inversa, né? Ou seja, vamos comprar ativos, vamos comprar ativos financeiros, aqueles que vão poder nos dar uma renda, e após isso, comprar aquilo que é passivo, né? Ou seja, primeiro eles montam ali a base deles com os ativos e só depois eles vão comprar os passivos. Alguém vai dizer, impossível, porque eu preciso de um celular, eu preciso de uma roupa. Então, qual é a conclusão disso? É equilibrar. Ao mesmo tempo que a gente precisa de passivos, a gente precisa dos ativos também. E muitos de vocês estão só nessa parte dos passivos, né? Ou seja, ainda não são investidores. E quando vocês se tornarem investidores, vocês vão ter tanto passivos, ativos, como passivos. E aí é o que a gente vai construindo, né? E na internet tem muita gente oferecendo assim, enriqueça daqui para sábado, faça meu curso e você vai ficar milionário e tal. E perdão por dizer, mas isso aí é papo furado. Né? É uma coisa que você vai construindo. Às vezes a empresa vai te pagar centavos de dividendo, então centavo não vai fazer tanta diferença, mas você vai continuar adquirindo até que um momento isso que a gente chama de zona de arrebentação, né? Zona de arrebentação, e esse valor vai ser um valor considerável. Mas é algo que nós brasileiros precisamos romper, né? Expandir aí a nossa mentalidade como investidores, não fazer dívida, não ficar escravo do dinheiro, né? Mas de fazer com que o dinheiro se torne aí nosso escravo. Beleza, galera? Não temos mais tempo para falar. Eu nem sei se essa 1 hora já contava com as perguntas, nem perguntei para o Sabino, que eu fiz 1 hora aqui, agora são 8 horas. Mas aí fica meu obrigado, espero que tenha contribuído aí com vocês, que tenha incomodado um pouco vocês, no sentido positivo. Fica meu e-mail, se alguém quiser mandar um e-mail. Fica o Instagram também, se alguém quiser uma resposta mais rápida, né? Manda um direct que a gente conversa, né? Sobre essa questão de investimento, sobre essa questão de construção civil, que são assuntos que eu particularmente gosto bastante. Então, se ficou alguma dúvida, acho que o Sabino anotou, se eu souber também, né, porque eu sou investidor desde 2019, então sou mestre em construção civil, né, sou mestre na engenharia, mas ainda não sou mestre nos investimentos. Então, se eu puder responder, esclarecer, fiquem à vontade. Aí, Rafael, muito obrigado. Nosso mestre, Rafa, né? Rafael, desde já te agradeço pela tua disponibilidade aí para estar colaborando com a gente, está, na verdade, incentivando, né, esse despertar aí para a questão de investimento, para a questão toda nossa, como engenheiros e como podemos engenhar nesse sentido, né, de pensar nesse sentido também. Eu costumo dizer que nós devemos ser engenhosos, né? Não ser só engenheiro de título, mas ser engenhosos também, né? Que, sim, na verdade, é a base da nossa proposta quanto à nossa vida profissional também. Bom, eu tenho algumas perguntas aqui, tá? Eu vou te passando conforme a ordem foi colocada aqui, pode ser que algumas se repitam, e também eu acredito que algumas você já deve ter sanado a questão, mas aí a gente vai comentando, tá? A primeira pergunta, Rafael, okay, é da Bruna Gomes da Silva, nossa aluna. E quanto eu lucro comprando essa ação? Eu acredito que ela falou da ação da Cyrela, né? Sim, Cyrela. Isso, eu vou fazendo e tu vai respondendo, certo? Eu acredito que ela falou disso. Quanto eu compro comprando essa ação, né? Na verdade, é para explicar um pouco sobre o processo de como comprar uma ação, né? Ok. A pergunta era essa? Como faz a compra da ação da Cyrela?
Como compra uma ação, na verdade, né? Pode fazer um breve apanhado de como Assim, funciona também, você viu? beleza. Primeira coisa que a gente precisa é de uma conta numa corretora. Isso é gratuito. Não tem taxa, não tem anuidade para você ter uma conta na corretora. Se você quiser fazer, só por curiosidade para ver como é, vocês já podem fazer. E aí tem várias corretoras, né? Vocês vão poder achar as avaliações dela aí no YouTube. No YouTube a gente aprende tudo de tudo, né? Até a paria a gente aprende no YouTube, né? Um marinheiro deu à luz a esposa dele assistindo um vídeo no YouTube. Então o YouTube é uma escola de tudo. Então vocês vão poder ver as corretoras que existem lá. Modal Mais, Clear, Rico, XP, Investimento. E aí quando vocês tiverem essa conta na corretora, vocês vão poder transferir um valor para lá, o valor que vocês quiserem também. E com esse valor, com esse saldo, vocês vão poder, vocês colocam o código, no caso da Cirela eu mostrei lá o ticker, né, o código, vocês vão ver o preço que está, né, e vão dizer quantas vocês querem, quantas ações vocês querem, e comprar, só isso. É muito fácil. Tipo assim, o comprar e vender a ação é a parte mais fácil de todo o processo. O que seria um pouco mais difícil é você analisar se a empresa vale a pena, né? Se vale a pena comprar aquela empresa, se vale a pena ter ela aí na sua carteira de investimentos, né? Enfim, essa análise que ela é mais importante, porque a ação, como eu falei, se não for uma empresa confiável e tudo mais, pode ser que ela caia. E aí o seu dinheiro aí, como não? O seu dinheiro vai diminuir, né? Mas se for uma empresa boa, né, robusta, a tendência é que ela cresça e você também vai crescer. A compra você faz, pode ser qualquer dia da semana, de segunda a sexta, é o horário de 10 às 5 da tarde, mais ou menos, você tem aí o dia inteiro para comprar, horário último, né? E assim, pode comprar e vender a hora que quiser, tipo, você pode comprar e vender no mesmo dia até. Comprei hoje Cirela, comprei um monte de Cirela, aí, sei lá, a Cirela deu uma notícia que vão crescer, expandir, aí as ações foram lá para cima. Eu posso vender no mesmo dia, posso vender no outro dia, enfim. Então, é uma coisa, assim, tem muitas possibilidades, mas o processo, né, o procedimento é bem simples mesmo. Então, precisa ter uma conta na corretora, transfere o capital para lá, você escolhe qual é a ação que você quer, quantidade e efetua a compra. Dá para fazer por aplicativo hoje, pelo celular. E aí acaba que, indo um pouco também nisso aí, né? Acaba tendo aquela palavra, eu vou virar trade, eu vou deixar de ser engenheiro, eu vou virar trade, né? Eu vou ficar tradando o dia todo, não sei o quê, né? Bom, Tem gente que, cara, assim, a internet, ao mesmo tempo que ela nos ajuda, ela é muito sedutora, né? Então, a gente tem essa vaidade, né? Essa avareza de querer as coisas muito rápido. Né? Eu quero colocar R$ 100 e depois de amanhã eu quero tirar 1.000. Então, tipo, não existe isso, né? Muita gente engana outras pessoas com isso e fazem elas terem prejuízos, né? Tem casos sérios aí de pessoas que tipo, perderam tudo, literalmente, né? Por causa desse tipo de proposta. Então, eu garanto para vocês que é algo que vai valer a pena no médio e longo prazo. Isso que é interessante ir começando devagarzinho, né? Agora que a gente está nessas primeiras faixas etárias ali do gráfico que a gente viu. é verdade. Tem muito arrasta para cima, né? Como estão até dizendo aqui, mas bora continuar aqui nas nossas perguntas, né? Rafael, a segunda pessoa que fez a pergunta aqui foi o aluno Jackson Oliveira Júnior. Ele diz o seguinte: qual o impacto a longo prazo que a taxa de juros baixa pode trazer para a maioria das famílias brasileiras, que ainda são acostumadas a investir em renda fixa? Até me surpreendeu dele já falar que tem uma família que está investindo em renda fixa, né? Olha aí, já tem investidor aí. Já tem um investidor. Era até eu ia pedir para te contar os investidores aí, se a gente já tem para a gente fazer uma estatística nossa aqui. Acabei não pedindo, tudo bem. Então, eu particularmente quando eu comecei em 2019, essa taxa aí, a Selic, né, ainda era, sei lá, 6, 8%. Então, colocava o dinheiro lá, em um ano esse dinheiro rendia ali mais 8%. Ela chegou a 14%, sei lá, 16%, eu acho. Ou seja,
era só comprar e deixar o dinheiro lá, né? Ou seja, pegava o dinheiro da poupança e jogava tudo lá e rendia esses 16, 14, 16%, 6% que for, já é sem fazer nada, né? Já tá valendo. Só que a Selic vem caindo há 5 anos e ontem ou anteontem, foi a primeira vez que ela voltou a subir, né? Foi de 2% para 2,75%, que ainda é pouco. Isso forçou com que as pessoas que já investiam em renda fixa começassem a procurar investimentos em renda variável, né? Que aí entram as ações, entram os fundos. Muita gente comprou fundo porque ele oscila muito pouco e todo mês ele te entrega aquele dividendo lá, naquela participação no lucro. Então muita gente passou para aí, né? Mas a tendência é essa. Para as questões de financiamento é algo muito bom. A taxa está baixa. Mas para quem investe em renda fixa e o investimento está indexado, vinculado a essa taxa, é algo ruim, vai render pouco. 2% ao ano, tu pega mais as taxas, algumas taxas que tem, é quase nada, né? É praticamente deixar o dinheiro numa poupança. E eu tive que passar, migrar o que eu tinha em renda fixa e diversificar em outros investimentos. Então, eu vinculei ao IPCA, por exemplo. O IPCA é o que mede a inflação. Como eu vi tudo subindo, já dava para ver que a inflação ia subir. Então, eu vinculei o investimento à inflação. Aí vocês podem vincular o que vocês quiserem, ao dólar, se vocês acham que o dólar vai subir ou que o real vai desvalorizar, né? Aí o dinheiro de vocês vai estar vinculado ao dólar, ao ouro, a taxa Selic, a taxa do IPCA, que é da inflação, ao CDB, que a gente veio pelo Nubank, enfim. E a gente consegue defender o nosso capital, né, das crises e das oscilações do mercado. Obrigado, então. Aí, continuando, né, temos uma pergunta aqui da professora Rafaela Silveira, professora da parte de geotecnia, inclusive, Rafael. Ela pergunta, quando foi o teu despertar para o assunto de investimento? Então, meu despertar para os investimentos começou no início da pandemia, mais ou menos, não, um pouquinho antes. Mas assim, eu estava pensando em ter uma segunda renda, né? Eu sou servidor federal lá na UFPA e eu queria ter uma segunda renda, né? Pegar um capital. Pensei em abrir empresa, a gente teve empresa, né, Sabino? A gente teve uma empresa aí, construção. Faliu, mas tudo bem. Na verdade, ele falou faliu, mas na verdade a gente parou porque os 3 engenheiros passaram mestrado, né? Foi. O Sabino passou no mestrado, eu passei no mestrado, o outro passou para Portugal e não tinha como a gente continuar, né? E aí a gente parou com a empresa. Parou, não faliu, tá? E aí, com essa intenção de aplicar o dinheiro em alguma coisa, foi quando eu comecei a estudar investimento. Por quê? Porque antes eu já tinha uma mentalidade de guardar dinheiro, né? Um pouquinho, a latinha, desde criança. Só que, veja, se você guarda dinheiro durante 5 anos, por exemplo, é como se o dinheiro desvalorizasse. Então, 5 anos atrás, quanto custava uma garrafa de Coca-Cola? Eu cheguei a comprar Coca-Cola a R$ 2,50, R$ 3, a garrafa de 2 litros. Hoje é, sei lá, R$ 9, a gente acha por aí. Ou seja, eu não consigo mais comprar as mesmas coisas, né, com o decorrer do tempo. É como se o nosso dinheiro fosse desvalorizando. Então, não adianta a gente só guardar o dinheiro, né? A gente precisa fazer com que ele renda para que ele acompanhe aí a questão da inflação, né, que é, entre aspas, né, desvaloriza o nosso dinheiro. E aí eu comecei a pesquisar, estudar, e o que me ajudou muito foram livros, né, de investimento. Falei que o YouTube é uma escola, mas eu acho que os livros são muito mais fidedignos, assim, muito mais confiáveis, né? E teve um livro chamado Axiomas de Zurique, é um livro que fala sobre os investidores. Recomendo aí, né? Já falei de um outro, né, que é o Pai Rico, Pai Pobre, do Kiyosaki, lá pelo início da apresentação, e também recomendo esse Axiomas de Zurique, que ele diz o seguinte: não tem como a pessoa ficar rica somente com salário. E foi quando eu parei para pensar, realmente, só com um salário não dá para ficar rico. Aqui a ideia de riqueza, eu entendo como subjetivo, né? Alguns acham que riqueza é, sei lá, ter uma cobertura, uma Ferrari e tal. Para mim,
a ideia de riqueza é um pouco menos, né? Eu conseguir sustentar minha família, ter as coisas que precisam e não ter aquela preocupação de que se eu for precisar comprar uma coisa diferente, eu vou ter que voltar nas contas do mês lá para ver se dá, né? Se eu não vou ficar no vermelho. Então a minha ideia assim de riqueza daí é ter um recurso suficiente que eu fique despreocupado, né? Sem grandes excessos. Mas mesmo assim, somente com o nosso salário a gente não consegue, a não ser que você ganhe muito. É tipo um Sabino, né? Ganha aí estratosfericamente. Mas alguém que ganha um salário mais a média do brasileiro aí é impossível, né? E aí o que acontece? A gente fica o tempo inteiro suando para quase que sobreviver no mês, né? A gente vê a situação do brasileiro assim. E quando a gente começa a investir do pouquinho, quando a gente vence a zona de arrebentação, vai chegar um momento que esse nosso investimento vai estar trazendo um valor considerável aí do nosso patrimônio mensal e a gente vai respirando mais, né? E a ideia é que a gente vai ficando mais velho e vivendo melhor, né? Vivendo Ok, Rafael. melhor, que é o que eu espero, que é o que os outros investidores também esperam. Camila, tem alguma ponderação a fazer? Ou posso continuar com as perguntas? Não, pode continuar, sabe? Bom, tem uma outra pergunta aqui então, Rafael. A Ana Costa, acredito que já respondeu, né? Onde compra ação, né? Acredito que já respondeu anteriormente, né? Mas aí tem outra pergunta. Corretoras. Isso, corretoras, né? Corretoras, bancos também, né? Alguns bancos você compra fundos, depende do banco, né? Pois hoje os bancos grandes, né, os que chamam de bancões, né, vendem ação, e é interessante, por exemplo, tem um fundo de ações da Petrobras, tipo, tu vai lá no banco e compra um fundo de ações da Petrobras, aí tu paga um valor, sendo que tu poderias tu mesmo comprar na corretora a ação da Petrobras, aí tu vai pagar taxa e tal. Então, tipo, como eu falei, o ideal é que a gente aprenda mesmo. Taxa de administração, custódia e blá, blá, blá. Então, o ideal é que a gente aprenda a entrar na nossa corretora e fazer, nós mesmos fazermos a nossa compra. Legal. Tem pergunta da aluna Cindy Ferreira. Ela diz o seguinte: sabemos que os riscos existem e que para o investidor, ele tem que estar diligente nisso. Mas como eu consigo não arriscar tanto na hora de realizar investimento? Aqui é para te dar a receita do bolo. Pois é uma pergunta que é muito legal essa pergunta. Todo mundo faz, né? Como é que eu faço? Geralmente assim, como é que eu faço para pôr R$300 e daqui a 2 meses tirar 1.000 sem correr risco, né? E aí é o sonho de qualquer pessoa, né? E a regra é basicamente assim: você quer ter a possibilidade de ganhar mais, você vai precisar arriscar mais. Então, se você quer uma coisa muito segura, geralmente é renda fixa, né, que você já sabe quanto vai receber, em quanto tempo, já está tudo fixado, digamos assim, né? Ou pré-fixado, né? Vai haver rendimento, mas vai ser um rendimento muito mais baixo do que quando você compra uma ação e corre um risco maior. E aí corre o risco de ganhar mais dinheiro, né? Que é um risco bom. Mas aí você corre o risco de ter também uma perda. Por isso que a comprar e vender é fácil, o que é um pouco mais difícil avaliar, né? Conhecer a empresa e tudo mais. Então, assim, não existe um investimento que seja muito seguro, e ao mesmo tempo muito seguro e ao mesmo tempo muito rentável. Já teve, né? Um tempo atrás, esse Selic era 14% ao ano. Isso aí era o máximo que podia chegar, mas as ações, como vocês viram, a Cirela dobrou, né? Ali o valor dela, né? Então vai muito além da renda fixa. E aí, qual é a solução para isso? Não quero correr tanto risco e tal. É o que a gente chama de diversificação, né? É você ter vários tipos, um pouquinho em cada coisa, um pouquinho na renda fixa, um pouquinho de uma determinada ação. O pior erro é você pegar todo o seu dinheiro que você tem e comprar só uma ação, tipo Petrobras. Aí vai Petrobras e cai, aí tá todo o teu dinheiro preso lá. E a gente, na verdade, precisa pulverizar o nosso investimento, porque se uma der errado, ela não vai afetar tanto, tem outras que estão dando certo. Então, precisa haver essa que a gente chama de diversificação para a gente ter um risco mais controlado.
mas não tem jeito, né? A gente precisa ter, a gente vai correr algum risco. E aí a gente, quando vocês começarem um pouco mais a fundo nessa questão do estudo dos investimentos, vocês vão ver que uma parte do capital tem que meio guardar, fazer a reserva de emergência de vocês, uma outra parte você vai, aí você vai arriscar um pouco mais, e assim por diante. Tá? Então não peguem o dinheiro de vocês e comprem tudo de Cirela, tá? Porque eu não tenho como garantir, ninguém tem como garantir que o mercado está aquecido e tal, mas tipo, tá acontecendo coisas a todo momento, né? No mundo, né? Então, hoje a tendência é que a Cirela continue crescendo, mas amanhã eu já não sei mais o que vai ser dela. Ok, Rafael. Rafael, eu vou só correr um pouquinho aqui com o tempo, né, com as perguntas e tudo mais. Eu te peço só para ser um pouco mais breve assim também. Eu sei que tu gosta de falar, mas correr um pouquinho, porque no caso já são 8h20, aí eu sei que tem algumas pessoas que têm outras atividades, tudo mais, até mesmo com família, ou quem tem atividade de dormir também, né? Então vou continuar aqui. Rapidinho, só porque comentou aqui, a Ana também comentou, né? Então é melhor comprar na corretora, certo? Aí ela até afirmou, entendi. E aí tem uma pergunta complementar da Bruna Gomes, que é o que a corretora está ganhando, né? Só para te falar brevemente, para já ir para outra pergunta. Legal, essa pergunta é interessante. Algumas corretoras cobram aí uma taxa de corretagem. Isso é importante vocês verem também, né? Na pesquisa de vocês. Por exemplo, a Easy, ela cobra R$ 2,50 para você comprar ação. Dependente até 100 unidades, você vai pagar R$ 2,50 nessa operação de compra, e se você quiser vender depois, você paga R$ 2,50. Então, você já conta mais R$ 5,00. Se forem mais de 100, cada operação custaria R$ 5,00. Mas existem várias outras corretoras, como a Clear, por exemplo, que não tem essa taxa de corretagem, né? Ou seja, tem umas taxas que são centavos, tipo, sei lá, chega a 10 centavos às vezes, dependendo da quantidade que você comprar. E só que como são feitas muitas operações durante o dia por muitas pessoas, muitos investidores, isso vai fazendo com que tenha um volume maior, né? E aí as corretoras vão ganhando aí. Além disso, tem outros produtos na corretora. Por exemplo, tem corretora que as ações você não paga nada para comprar. Mas se você quiser comprar um título de renda fixa, aí já tem uma taxa lá, entendeu? E aí elas vão fazendo essa jogada. Eu queria devolver a pergunta, perguntar para vocês como o Nubank, eu acho que muita gente aqui deve ter no conta, né? Como o Nubank ganha dinheiro, né? Como o Nubank ganha dinheiro. É tudo de graça, né? Inclusive, se deixar o dinheiro lá, ele rende CDI. A Isinvest comprou o Nubank, né, por sinal. E eu ficava nisso, como é que o Nubank ganha dinheiro? Como é que o Nubank ganha dinheiro? E o Nubank ganha dinheiro no nosso erro, digamos assim. Quando a gente não paga o boleto, na data, começa a correr juros, e aí o Nubank vai ganhar em cima desse juros. É tudo de graça, até você errar. Se você cometer um erro, quem está ganhando é o Nubank. Então, de qualquer forma, eles vão ganhar alguma coisa, né? Até com a publicidade, né? Com a publicidade do uso também, tudo mais, né? Também ainda ganha dinheiro. Rafa, seguinte, aí tem a pergunta do Atos. O Atos Sobrinho diz assim, como o exemplo citado da Cirela, investir em ações no setor da construção é seguro? Então, eu particularmente não tenho ações das construtoras. Que assim, eu tenho hoje atualmente 14 ações diferentes, né, que é aquela questão da diversificação. Nenhuma delas é construção civil. Já teve tempo que eu comprei. Mas como eu tenho que ficar meio que acompanhando essas ações, e na minha cabeça a pandemia tinha sido ruim para essas empresas, por causa de lockdown e preço dos materiais, eu achei que essas empresas estavam mal, né? Tipo, são 400 empresas, não tem como acompanhar tudo. Aí vocês vão ter que escolher as empresas que vocês vão querer diversificar. Não dá para comprar qualquer coisa. Então, assim, eu achei que as empresas de construção civil não estavam indo bem. E por causa aqui da palestra, eu vi que elas estão, tipo assim, voando.
né? Ano passado, vocês viram aí, né, o valor, em menos de um ano dobrou o valor de Cyrela, e as outras todas também tiveram crescimento, né? Então, assim, vocês precisam escolher as empresas, né, que vocês têm mais interesse e acompanhar, ver se é seguro, analisar se elas tiveram lucro no ano, dar uma olhada naquele RI lá no site, né, ver o que ele mostra para vocês, e aí se isso te agradar, aí você vai e compra. Agora, não existe 100% de segurança, né, repetindo, não existe 100% de segurança. O que nos dá maior segurança é a gente diversificar entre os setores. Então, tem setor de banco, setor de varejo, setor de... enfim. E aí, o setor entra em crise, beleza, mas tem os outros que estão sustentando, né? É difícil ter uma coisa assim mais estrutural, né? Como foi a pandemia. Então, o segredo, né? A chave é aprender a diversificar, né? Não colocar, que é uma expressão do mercado, né? Não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Mas sim diversificar. Continuando aqui, a pergunta de um investidor, acredito, né, pelo que eu li aqui. O Thiago Pontes, tá? Ele diz o seguinte: com relação aos tipos de investimento, sempre optei pela renda fixa. Entretanto, percebe-se que no atual cenário econômico, não compensa investimentos em renda fixa devido à pulverização da taxa Selic. O mercado de renda variável é muito imprevisível e necessita de conhecer para investir. Nesse sentido, tem alguma sugestão de fontes de conhecimento para investir em ações? Bom, na renda fixa existem outras possibilidades de investimento. Por exemplo, aquele que eu falei que é o IPCA, eu tirei uma parte do investimento ligado ao Selic e joguei no IPCA, porque deu para ver que a inflação ia subir. E aí, pelo meio da palestra, que eu peguei ontem no G1, dizia que o PIB provavelmente vai crescer, mas a inflação também. Então, para mim, que estou com capital vinculado à inflação, tipo assim, que legal, a inflação vai subir, né? Entre aspas, né? Porque eu tenho que comprar as coisas também, né? Mas, assim, na renda fixa, dentro da renda fixa, existem outros parâmetros, né? Que você pode indexar o seu capital, né? Então, hoje eu acho que o IPCA está mais interessante que a Selic. Mas, como eu falei, essa questão de não estar mais rendendo tanto, a questão da Selic e tal, tem nos obrigado a conhecer os outros investimentos. Então, hoje, na tua corretora, tu pode comprar investimento vinculado ao dólar. E a gente só está vendo o dólar subir, chegou a bater R$6. Né? Então, teu investimento vai estar vinculado ao dólar, que é uma moeda mais forte. Hoje pela corretora, a gente pode comprar BDRs, que é como se a gente estivesse comprando ações americanas, McDonald's, Apple, Tesla, que estão na bolsa americana. Então, a gente já começa a diversificar o capital também para outros países. E aí a gente se defende das crises, né? Em vez de colocar tudo na renda fixa. Hoje não está valendo a pena, né? Colocar na Selic, como ele falou. Então tem que aprender a diversificar aí nas outras possibilidades. Tem a próxima pergunta aqui, da professora Marilene, né? Professora também da comunidade de construção civil, né, Rafael, e estruturas. Inclusive, ela é tua contemporânea do tempo de UFPA, eu acredito, né? Ela, o professor Alan, que está aqui também. Legal. Não sei. Rafael, primeiramente, parabéns pela excelente palestra. O que eu gostaria de saber é qual conhecimento obtido durante a graduação você acha que contribuiu mais para o aprendizado quando começou a estudar sobre investimentos? Na graduação, nenhum. Já no mestrado, teve uma disciplina de engenharia econômica com André Montenegro, que me deu novos entendimentos que me influenciaram e acredito para a vida inteira. Por exemplo, o brasileiro tem a cultura da casa própria, né? O sonho da casa própria. Essa é uma expressão brasileira, tá? Sonho da casa própria. Então, tipo assim, você chega no ápice da sua vida quando você consegue comprar uma casa.
Mas isso é muito brasileiro, assim, é muito nosso. Porque, na verdade, como a gente viu, comprar uma casa é comprar um passivo. E aí o André, na aula, ele disse o seguinte, que ele conhecia, tinha um amigo dele, acho que na Inglaterra, que já era a quarta geração da família que morava na mesma casa alugada. Ou seja, passaram 4 gerações da mesma família na casa e a casa era alugada e, tipo assim, não tem problema nenhum essa questão do aluguel. Então, assim, isso mexeu comigo porque eu também tinha essa ideia da casa própria, né? Eu estava ali prestes a casar, vamos, sei lá, vou comprar uma casa, como é que eu vou casar sem casa e tudo mais. Né? E foi quando eu despertei para essa questão do aluguel. Né? Hoje eu moro próximo ao FPA. Como eu falei, eu saí lá um pouco depois das 6, já estava aqui para a palestra, né? Para trazer um pouquinho. Mas, assim, economizo muito tempo, dinheiro e estresse por morar próximo e alugado, né, da universidade. O pessoal da arquitetura, inclusive, eles estudam que a cidade ideal o bairro ideal é aquele bairro que você consiga fazer tudo a pé. Né? Em supermercado, na igreja e no seu trabalho seria perfeito a gente fazer tudo a pé, mas a gente vê que os nossos grandes centros é tudo muito deslocado e o aluguel é uma possibilidade. Aí alguém vai falar, mas aí tu não vai deixar nenhuma herança para o teu filho, onde teu filho vai morar, né, e tal. E eu penso que a melhor herança que a gente pode deixar para o nosso filho são os princípios, né, são os ensinamentos, mais do que o dinheiro, porque o dinheiro vai embora. E eu não me preocupo hoje em deixar uma casa como herança para o meu filho. Hoje eu me preocupo com a qualidade de vida da minha família. E isso eu aprendi na aula de engenharia econômica. Com o André, a gente fez ali teste, né? Vamos fazer comparativos. Casal, o que vale mais a pena durante o ano? O casal alugar ou o casal comprar, né? A renda é tanto. Falar que tem os alunos aqui, tanto de noções de economia quanto alunos de planejamento, atividade 4 e atividade 2, vocês fizeram algo parecido com isso, só para falar aqui. Legal. E a gente usou métodos lá e isso mudou minha forma de pensar. E isso foi influenciando outras coisas. Por exemplo, hoje, recente, então, uns 2 meses eu vendi meu carro. Porque a gente estava usando pouco carro um passivo. Eu sentei e fui fazer conta, aí é gasolina, seguro, manutenção, coisa pra caramba. E o carro só vai depreciando. Enquanto isso, a gente tem Uber, 99 e tudo mais à disposição de quando a gente precisar. Eu moro perto do meu trabalho. E aí, transformei meu carro de um passivo e transformei ele num ativo, né? E em vez de estar gastando com ele, hoje eu estou ganhando com o capital do meu carro. Então, isso começou aí na aula de engenharia econômica. Na minha graduação, não lembro, assim, faltei essa aula. Mas no médio, né, essa disciplina de engenharia econômica foi determinante, assim, para a minha vida. Inclusive, a atividade lá, que eu citei ainda agora, né? Os meninos devem estar lembrando, eles fazem a atividade é fazer um fluxo de caixa e que eles demonstram a escolha deles de ir para pós-graduação ou de ir para o trabalho. O quanto eles vão ter legal. De dinheiro no final disso é uma coisa para a vida, na verdade. Também dá um pouco desse despertar aí. A Bruna Gomes, ela fez uma pergunta, acho que já em cima da tua explanação. Ela está falando se a casa é um recurso ativo, certo? Falhou. Pode repetir, por favor? A casa, imóvel, né? É um recurso ativo. Pois depende. Se você compra para morar, ela vai ser um passivo, né? Você só vai gastar com ela. Manutenção e luz e tarará, água, blá, blá. Mas se você compra e aluga, e consegue alugar, aí vai estar entrando dinheiro. Então, é um ativo. É uma coisa que você adquiriu e ele vai estar te dando um retorno financeiro. Depende de como você vai usar a casa. Fazer gerar dinheiro, né? Pois falhou de novo, desculpa. Tem que fazer gerar dinheiro. Fazer girar o negócio. Tem que fazer girar. Tem que fazer girar.
Rafael, o Ari Aguiar está te parabenizando, o professor Alan também, né? Está te parabenizando, os demais professores. E aqui eu também já queria te parabenizar, já encerrando, né? Falar muito obrigado pela tua disponibilidade e trazer esse assunto novo, né? Também, né? Esse despertar novo. Eita, teve uma última pergunta aqui que é para te citar um pouquinho sobre Bitcoin, Rafael. Olha que legal, Bitcoin. Bitcoin era uma coisa que não tinha credibilidade nenhuma, né? Era uma coisa, tipo, totalmente do jovem. Era como se fosse, sei lá, não tinha credibilidade, era uma moeda que não era palpável e tudo mais, e disparou, né? Eu, particularmente, não invisto em Bitcoins e o negócio esticou tanto que não sei se vale a pena entrar agora, né? Quem entrou aí há um ano atrás, um tempo atrás, foi uma coisa... O Bitcoin foi um evento que ninguém apostava tanto nisso, porque já existiam outras criptomoedas, existem outras criptomoedas, mas nenhuma fez assim tanto sucesso como o Bitcoin. Então, eu não consigo falar muito para vocês. Mas o que eu sei é que o Bitcoin cresceu tanto que, se eu não me engano, estão vendendo frações de Bitcoins. Né? Frações de Bitcoins, porque antes você comprava um Bitcoin a centavos, sei lá, cent, não sei. Hoje, tipo, tá tão alto que é muito dinheiro para investir no que a gente chama de lote cheio, né? E aí você vai ter que comprar um fracionado. E aí é uma possibilidade de diversificação, só que tem que dar uma lida, tem que dar uma estudada e ver se vale a pena entrar agora, né? Exatamente, é uma coisa nova, né, Rafael? Rafael, devido à hora também, e aí eu sei que a gente vai falando e vai ter muita coisa, eu sei que a gente acaba... Se a gente for deixar, a gente vai precisar passar um café aqui e a gente ficar até mais tarde conversando. Mais uma vez, muito obrigado a todos que estão presentes. Acho que a professora Mila quer fazer alguma ponderação aí. É somente agradecer também pela disponibilidade do professor Rafael de vir. Parabéns, muito boa a sua palestra, acho que chamou a atenção de todo mundo. Né? Tivemos um público grande aqui, do início ao fim. Né? E agradecer também a todos que participaram, a todos os alunos, pessoal das outras instituições que também estão presentes. Obrigada a todos.